Você já ouviu aquele ditado: as aparências enganam? Pois é, se tem um animal que representa isso melhor do que ninguém, é o hipopótamo. À primeira vista, ele parece até inofensivo. Um bicho grandalhão com carinha de preguiçoso, curtindo uma piscina natural. Mas a verdade é que por trás desse jeitão tranquilo, se esconde um dos animais mais perigosos e fascinantes da África. Ele é territorial, veloz e dono de uma força que desafia qualquer expectativa. E o mais curioso, apesar de passar a maior parte do tempo na água, ele nem sabe nadar. Como assim? Hoje você vai descobrir por que os hipopótamos são tão únicos no reino animal. Vamos mergulhar, sem trocadilhos, no mundo desses gigantes que vivem entre dois mundos, a terra e a água. Prepare-se para conhecer comportamentos estranhos, habilidades surpreendentes e curiosidades que você jamais imaginaria sobre um dos maiores mamíferos do planeta. Então puxa o fôlego, porque vem muita informação de tirar o chapéu. Hipopótamos são mamíferos, claro. Mas, diferente de baleias ou golfinhos, eles não nasceram para viver exclusivamente na água. E mesmo passando até 16 horas por dia dentro de rios e lagos, aqui vai a surpresa. Hipopótamos não sabem nadar. Isso mesmo. Eles não boiam, não fazem braçadas e nem usam as patinhas como nadadeiras. O que eles fazem, na verdade, é andar e correr debaixo d'água, se impulsionando no fundo dos rios com os pés. Eles afundam como pedras e usam esse peso ao seu favor. O corpo massivo, com ossos densos, permite que fiquem estáveis mesmo com correntezas fortes. E quando precisam subir à superfície para respirar, eles fazem isso automaticamente a cada 5 minutos, mesmo quando estão dormindo. O cérebro comanda esse movimento sem nem acordá-los. E tem mais. A pele deles, finíssima e extremamente sensível ao sol, precisa da água para não ressecar. Por isso, eles passam horas e horas submersos como se estivessem no seu próprio spa natural. Você já viu o tamanho da boca de um hipopótamo? Ela pode se abrir em um ângulo de 150 graus e exibir presas que chegam a 50 centímetros de comprimento. E não se engane, essas presas não são só para assustar. Elas são armas reais. Hipopótamos são extremamente territoriais, principalmente os machos. Eles podem pesar até 3.500 quilos, quase o peso de um carro blindado. E não pensam duas vezes antes de usar essa massa corporal em disputas brutais. Eles são tão perigosos que matam mais pessoas por ano na África do que leões, crocodilos ou elefantes. E o pior, eles podem correr a mais de 30 quilômetros em terra firme. Ou seja, se você cruzar o caminho de um hipopótamo bravo, boa sorte. Eles não rugem como leões, mas emitem grunhidos poderosos. E quando estão irritados, a boca aberta é um aviso. Se você ver isso, saia correndo. Sério. Apesar de todo esse lado agressivo, os hipopótamos são bem sociais, com quem eles gostam, claro. Eles vivem em grupos que variam de 10 a 30 indivíduos, liderados geralmente por um macho dominante que controla um harém de fêmeas e seus filhotes. Mas a convivência nem sempre é pacífica. Esses grupos têm uma hierarquia rígida e disputas por espaço são comuns. Os banhos de sol na margem do rio viram uma espécie de Big Brother da savana. Tem briga, tem drama, tem disputa de poder. E quando nasce um filhote, a mãe se afasta do grupo e dá à luz na água, onde o bebê já nasce sabendo boiar e até mamar submerso. Durante semanas, ela protege o filhote com unhas e dentes, mantendo distância dos outros hipopótamos, inclusive do macho dominante, que pode ser uma ameaça. Aliás, os filhotes são uma fofura à parte. Pesam cerca de 45 quilos ao nascer e já têm uma personalidade forte desde cedo. Quando não estão grudados na mãe, eles adoram brincar, nadar e até escalar as costas dos adultos. Hipopótamos não suam como a gente.
Em vez disso, eles secretam uma substância curiosa, meio avermelhada, que já rendeu até o apelido de suor de sangue. Mas calma, não é sangue de verdade. Essa substância funciona como um filtro solar natural e um antibiótico poderoso. Sim, enquanto protege a pele contra os raios UV, ela também impede infecções. Isso é vital, já que a pele deles pode rachar com facilidade se ficar muito tempo seca. Outra coisa incrível: eles não têm glândulas sebáceas nem pelos no corpo, o que ajuda a manter a pele sempre fresca na água, mas ao mesmo tempo os deixa vulneráveis quando estão em terra firme por muito tempo. E os olhos, ouvidos e narinas ficam no topo da cabeça, como se fossem sensores. Isso permite que eles fiquem quase totalmente submersos, com só a parte de cima do corpo exposta. É uma adaptação perfeita para quem vive entre mergulhos e banhos de sol. Apesar de serem imponentes e parecerem invencíveis, os hipopótamos estão em perigo. Estima-se que existam cerca de 120 mil a 130 mil indivíduos na natureza atualmente. E esse número está diminuindo. O motivo? O mesmo de sempre: o ser humano. A caça ilegal é um dos maiores problemas. Os dentes de marfim dos hipopótamos, semelhantes aos de elefantes, são vendidos no mercado negro. E como eles vivem perto de rios, acabam entrando em conflito com comunidades ribeirinhas que veem esses animais como ameaça ou obstáculo. Além disso, o desmatamento e a expansão de áreas agrícolas estão destruindo os habitats naturais desses gigantes. E como eles precisam de grandes corpos d'água para sobreviver, qualquer alteração no ecossistema pode ser fatal para a espécie. Mas aqui vai um detalhe que muita gente não sabe: os hipopótamos são essenciais para a saúde dos rios africanos. Suas fezes, por exemplo, alimentam peixes e micro-organismos, mantendo o equilíbrio ecológico. E ao caminharem pelo fundo dos rios, eles ajudam a revolver os sedimentos, permitindo a oxigenação da água. Ou seja, quando um hipopótamo desaparece, todo um ecossistema sofre. Proteger esses animais não é só uma questão de compaixão, é uma necessidade ecológica. E cabe a nós garantir que esses titãs continuem existindo, não só nas enciclopédias, mas nos rios e planícies da África. Você já imaginou um animal que não só domina rios e lagos, mas também os marca de forma, digamos, bastante criativa? Pois é, o hipopótamo tem um sistema territorial que parece saído de um manual de como causar impacto no mundo selvagem. Quando um hipopótamo quer deixar claro que aquele pedaço de rio é dele, ele gira o rabo em alta velocidade enquanto defeca, espalhando fezes para todo lado. E não, isso não é exagero. Essa técnica funciona como uma espécie de spray de alerta biológico. Outros hipopótamos que sintam aquele cheiro já entendem: opa, tem dono por aqui. Mas essa delicadeza não impede que conflitos surjam. Quando um macho desafia outro por território ou por um grupo de fêmeas, o que acontece é uma batalha digna de épico africano. Os dois se enfrentam com as bocas escancaradas, expondo aqueles caninos enormes, e tentam morder o rival com toda a força. As lutas podem ser tão intensas que resultam em ferimentos profundos, principalmente na cabeça e pescoço, onde a pele é mais resistente, mas ainda assim vulnerável a mordidas de 180 graus. Mesmo com toda essa brutalidade, há um lado organizadinho no mundo dos hipopótamos. Os grupos respeitam hierarquias, sabem onde cada um pode ficar, e raramente um macho desafia o dominante sem motivos claros. Em muitos casos, só de ver o tamanho da bocarra do rival, o desafiante já volta nadando, devagarzinho. Apesar da fama de antissociais e bravos, os hipopótamos vivem em grupos relativamente coesos. Um grupo típico pode ter de 10 até 30 indivíduos, liderados por um macho dominante, com várias fêmeas e seus filhotes. Esse líder tem o direito exclusivo de acasalar com as fêmeas do grupo.
o que naturalmente faz com que ele esteja sempre atento a invasores. Curiosamente, a convivência entre as fêmeas é bem tranquila. Elas costumam se apoiar mutuamente na proteção dos filhotes e até se aproximam umas das outras para manter os bebês em pequenas creches aquáticas, onde várias mães vigiam juntas. Já os machos jovens, quando crescem, são convidados a se retirar do grupo. Eles podem formar grupos de solteiros ou sair em busca do próprio território, o que é mais fácil de dizer do que fazer. Comunicação também é algo que surpreende. Além dos grunhidos e sopros, os hipopótamos conseguem se comunicar debaixo d'água com sons infrassônicos, ou seja, em frequências que o ouvido humano não consegue captar. Isso permite que eles mantenham contato mesmo quando estão completamente submersos, algo essencial para a sobrevivência do grupo. Se tem um animal que os humanos devem respeitar à distância, esse é o hipopótamo. Apesar de parecerem dóceis à primeira vista, afinal, estão ali só boiando na água, eles são considerados os animais mais perigosos da África em termos de ataques fatais a pessoas. Isso mesmo, superam até leões e crocodilos. Isso porque são extremamente territoriais e reagem com agressividade se alguém, mesmo sem querer, invadir seu espaço. Barcos pequenos, pescadores, turistas, desavisados. Se chegarem perto demais, o hipopótamo pode atacar com velocidade impressionante. Há relatos de embarcações que foram viradas por esses gigantes, além de veículos terrestres danificados por hipopótamos irritados. A sensação de ameaça os transforma em tanques blindados com bocas gigantes. Por outro lado, o ser humano também causa impactos negativos à vida dos hipopótamos. A destruição de habitats, a poluição dos rios e a caça ilegal ameaçam diversas populações. Em alguns países, partes do corpo dos hipopótamos, como dentes de marfim, ainda são comercializadas, apesar da proibição. Mas nem tudo é conflito. Muitos projetos de conservação têm surgido para proteger esses animais e educar as pessoas sobre sua importância ecológica. E claro, o hipopótamo se tornou também uma estrela cultural, presente em desenhos animados, histórias, infantis e até memes nas redes sociais. Agora segura essa. Você sabia que há hipopótamos vivendo soltos na Colômbia? Sim, na América do Sul. E não é uma introdução natural. Tudo começou com o narcotraficante Pablo Escobar, que nos anos 1980 trouxe ilegalmente alguns animais exóticos para seu zoológico particular, incluindo 4 hipopótamos. O que era para ser só um capricho virou um problema ecológico gigantesco. Depois da morte de Escobar, os animais foram abandonados, mas os hipopótamos, claro, sobreviveram e começaram a se reproduzir no ambiente colombiano, onde não tem predadores naturais e encontram água e vegetação em abundância. Resultado: atualmente existem mais de 150 hipopótamos espalhados pelos rios e lagos do país, uma população que continua crescendo. Os narcopótamos, como ficaram conhecidos, são motivo de debate ambiental sério. Eles alteram ecossistemas locais, competem com espécies nativas e até interagem com pessoas de forma perigosa. O controle dessa população virou uma dor de cabeça para o governo colombiano, que precisa equilibrar medidas de segurança, proteção animal e preservação ambiental. Esse fenômeno único no mundo mostra como uma escolha humana, mesmo que absurda, pode gerar consequências inesperadas por décadas. Prepare-se, porque agora chegou o momento de abrir a caixa de segredos dos hipopótamos. Por trás daquele jeitão de almofada viva gigante se esconde um arsenal de peculiaridades que você provavelmente nunca ouviu falar. O hipopótamo é um mestre em quebrar expectativas, e essas curiosidades vão provar isso. Para começar, um fato que pega muita gente de surpresa. O hipopótamo não sabe nadar. Isso mesmo, um animal que passa a maior parte da vida na água não nada. Em vez disso, ele anda ou corre no fundo dos rios e lagos.
Eles se impulsionam com as patas, flutuam um pouquinho com a ajuda da gordura corporal, mas não boiam como um peixe, nem remam como um pato. É mais como se estivessem praticando um balé aquático pesado no modo gravidade zero. E falando em flutuar, já reparou que hipopótamos ficam horas submersos? Isso acontece porque eles têm reflexos automáticos que os fazem emergir para respirar sem nem acordar. Eles conseguem ficar até 5 minutos embaixo d'água sem respirar. E quando precisam subir, o corpo simplesmente faz isso sozinho. Se estiverem dormindo, sem problema. O cérebro faz o trabalho todo sem atrapalhar o cochilo molhado. Agora, uma das características mais bizarras e fascinantes: o tal suor de sangue. Calma, eles não estão derretendo em carne viva. É que os hipopótamos produzem uma substância avermelhada que escorre pela pele, parecendo sangue, mas que na verdade é um fluido protetor. Essa substância age como protetor solar natural, antibiótico e ainda mantém a pele úmida fora d'água. Uma mistura química tão eficiente que até cientistas já tentaram reproduzi-la em laboratório. A natureza, como sempre, saiu na frente. Outra curiosidade incrível: os filhotes nascem debaixo d'água. Isso mesmo, a mãe hipopótamo dá à luz no fundo de lagos ou rios rasos, e o filhote já precisa nadar, ou melhor, emergir, até a superfície, para dar a primeira respirada. Instinto puro. E logo após o nascimento, a mãe já começa a proteger o pequeno com unhas, dentes e toneladas. Qualquer animal que chegar perto leva um aviso que não precisa de tradução. Você sabia que um hipopótamo pode abrir a boca em até 150 graus? Isso é praticamente uma dobradiça de geladeira industrial. Essa abertura imensa não é só para bocejar de tédio. É a arma principal em brigas e disputas territoriais. Um golpe de mordida pode partir um crocodilo ao meio. E como se não bastasse, os dentes podem chegar a 50 centímetros de comprimento. Nada de aparelho, mas um sorrisão que mete respeito. E que tal um dado curioso sobre velocidade? Apesar do peso, que pode ultrapassar 3.000 quilos, o hipopótamo corre mais rápido que um ser humano médio. Em distâncias curtas, eles podem atingir 30 quilômetros. Ou seja, se você achar que pode escapar de um hipopótamo bravo na corrida, é melhor rever esse plano. Ah, e não podemos esquecer do lado musical. Sim, os hipopótamos são animais extremamente vocais. Eles emitem sons altos e profundos parecidos com risadas abafadas ou roncos. E o mais maluco, conseguem emitir esses sons debaixo d'água e na superfície ao mesmo tempo, graças a um controle separado de narinas, boca e cordas vocais. É tipo um beatbox molhado da savana. E para fechar com um toque inusitado, você sabia que hipopótamos fazem cocô em forma de leque? Pois é, eles giram o rabo rapidamente enquanto defecam, espalhando os excrementos em um arco amplo. Parece nojento, mas tem um motivo sério. Essa prática serve para marcar território e comunicar a presença aos outros hipopótamos. Tipo um outdoor giratório nada sutil. Essas curiosidades mostram que o hipopótamo é muito mais do que um tanque de guerra anfíbio. Ele é um verdadeiro quebra-cabeça da natureza, cheio de surpresas, adaptações malucas e comportamentos que misturam força bruta com estratégias dignas de engenheiro. No fim das contas, o hipopótamo é aquele tipo de criatura que te arranca um sorriso, mesmo quando está te ameaçando com uma bocarra de meio metro. Agora que você conhece os bastidores do mundo dos hipopótamos, ficou claro que eles são muito mais do que parecem. Por trás daquele ar sonolento e da vida pacata na água, há um animal incrivelmente adaptado, poderoso e cheio de comportamentos curiosos. Eles são mestres do equilíbrio entre dois mundos, dominando a terra e a água com igual autoridade. São pais protetores, guerreiros destemidos e, ao mesmo tempo, criaturas de hábitos tão únicos que até parecem de outro planeta. Mesmo com toda essa força, os hipopótamos enfrentam ameaças sérias.
A caça ilegal, a perda de habitat e o avanço humano colocam em risco a sobrevivência dessa espécie incrível. Por isso, mais do que nunca, entender e respeitar essas criaturas é fundamental. E aí, depois de tudo isso, ainda acha que o hipopótamo é só um gordinho simpático da savana? No reino animal, as aparências realmente enganam. E o hipopótamo é a prova viva e pesada disso.